E aí, vamos para mais um cafezinho e vamos dar dica de carreira sobre como trabalhar em equipe baseado no The Pragmatic Programmer? Vamos lá? Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esses cafezinhos que eu faço quase diariamente, às vezes falha um dia, às vezes não falha outros, né? Mas assim, quase todo dia tem cafezinho aqui no meu canal. E eu vou falando de computação, desenvolvimento de software, desse mercado de trabalho que alguns chamam vagamente como tecnologia, como se não houvesse outros mercados como que envolvem tecnologia além do desenvolvimento de software, né? A gente fala sobre tudo isso em doses diárias de vídeos aí, por volta de 15 a 20 minutos, né? E eu quero falar desse livrinho aqui, que tem 20 anos, mais de 20 anos. Esse livro eu comprei há uns 5 anos atrás, quando eu ganhei um voucher da empresa, aí eu comprei de gringo, porque o voucher só dava em gringo, né? E eu já falei dele ontem, hoje eu quero falar de mais algumas dicas que ele dá. E o detalhe é que são todas dicas voltadas para trabalhar em equipe, né? E a primeira dica aqui, a primeira não, né? Na verdade é a quinta dica, né? A quinta dica que ele dá é Don't live with broken windows, ou seja, não viva como janelas quebradas. Eu acho essa dica fabulosa. Na verdade, assim, eu uso bastante ela no meu dia a dia, né? Então vamos situar aqui o que ele tá falando ali, né? O que são janelas quebradas, né? E aí ele fala assim de uma vizinhança, né, que tem uma janela quebrada e o que acontece, né? As pessoas tem algum prédio abandonado com janelas quebradas e as pessoas acabam achando que toda aquela vizinhança ela é decrépita, né? E aí acabam deixando de cuidar das próprias casas e tudo vai ficando cada vez mais decrépito, cada vez mais decrépito. E aí aquela vizinhança ela só volta a ter um ciclo virtuoso, né? Ela tá no ciclo vicioso aí de ficar cada vez mais decrépito quando alguém resolve fazer algum ato de melhoria ali, de melhorar as coisas, né? E ele coloca que isso é muito comum na nossa vida em projeto, né? Às vezes você tá ali num projeto que as coisas não estão andando direito, que você olha o código, nossa, aquele código tá uma merda, não sei o que, blá, 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 porque tem um monte de erro, tem um monte de erro, tem um monte de erro, e aí você tem que fazer o quê? Você tem que parar e lidar com aquilo, porque você vai entrar num ciclo vicioso, onde você é influenciado pela situação atual e você acaba criando uma situação pior do que a situação atual. Então você tem que quebrar esse ciclo vicioso e transformar ele num ciclo virtuoso de melhoria contínua ali do seu trabalho, né? Eu tava até vendo um vídeo ontem, comecei a ver, só não vi todo, né? Sobre por que os repositórios eles degradam com o tempo, né? Que é muito comum mesmo, os repositórios ilegados, porque tem muitas pessoas mexendo, às vezes as pessoas não chegam a um acordo, às vezes as pessoas não conversam sobre os padrões de qualidades que tem ali, ou mesmo os padrões mesmo, tipo, olha, cara, vai ser assim que a gente vai fazer dessa forma, então assim, ó, a gente tem essa deficiência aqui, isso tem um nome na literatura acadêmica chamado débito técnico, né? Como lidar com débito técnico? Olha, a gente tem um débito técnico aqui, a gente tem isso que é feito assim, a nossa build tá cagada, não sei o que, não sei o que, então a primeira coisa que você tem que fazer é listar tudo. Listando tudo, você vai fazer, olha, você vai ter que dar nome para quem resolver aquilo. Você tem que criar um ciclo virtuoso. Você tem que dar a impressão para as pessoas, tipo, olha, a gente sabe que tá uma merda. Sinceramente, a gente sabe que tá uma merda. Mas a gente quer melhorar. Você tem que criar isso no projeto, né? E aí, chega a segunda, ele até coloca aqui, né, como a entropia do software. Eu tenho vários cafezinhos sobre entropia, eu vou até deixar alguns links disso. Eu falo disso bastante aqui nesse meu canal, né, principalmente da qualidade do código, né, sobre design de código, orientação a objeto, que eu falo assim que tem muito software que ele é mal feito e ele continua mal feito. E aí eu não coloco culpa, tá, galera? Pra quem gosta aí de achar, que software mal feito é feito por desenvolvedor que é mal, que pensa, eu não lido com isso, né? Eu sei que um monte de gente conheceu o canal pelo vídeo de ontem, né? E aí, o segundo tópico, né? E ele vai criando uma continuidade dessa discussão, né? Ele fala assim, ó, a sexta dica é seja um catalisador da mudança. Então, cara, quando você tá num projeto ali, você que vê que tá uma merda, ninguém tá ligando pra nada, você pode ser o catalisador da mudança. Mesmo que você seja o Juninho aí, né? Isso pode até levantar os olhos e falar, opa, aquele cara tá interessado. Porque pensa só, ali seu chefe, seu gerente de projeto, tudo, eles têm dois objetivos. Um, eles querem que as coisas andem bem. Dois, eles querem entregar. E três, eles querem ganhar uma promoçãozinha, né? Tem dois objetivos, você tem três, né? Tipo, é comum, né? É comum, esse cafezinho assim não tem roteiro, né? E aí, o que acontece, né? Você vai lá e vai dar dica. Olha, poxa, a gente tem aqui que melhorar isso.
você pode levantar isso numa reuniãozinha, numa daily aí, pra quem tem daily, pra quem não tem daily, sei lá, ou mesmo no grupo. Galera, assim, tipo, assim, eu sou muito cuidadoso quando eu vou levantar essas questões, né? Eu sempre colo, ó, vocês já viram que acontece isso, né? Vocês já viram que tem esse problema, né? E aí essa pessoa fala, ah, não, isso aí tem. Então, tente provocar, né? Não provocar eles. Tipo, ah, e aí, como é que a gente pode resolver isso? Porque aí você pode se expor, né? Que eu me sinto desconfortável. Tipo, eu me sinto desconfortável trabalhar numa base de código zoada, num projeto zoado, sei lá, ou mesmo até num ambiente zoado, né? Tipo, você tá falando de pessoas que são tóxicas, tipo, ó, galera, eu não gosto que pessoas façam isso, não sei o que, blá, blá, não é legal. Você pode ser esse catalisador na mudança, mas assim, eu digo com muito cuidado, né? Porque muitas vezes, quando a gente critica alguém assim, né? A gente tem que ter muito cuidado entre criticar as situações ou criticar pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas podem se doer, né? E aí, quando elas se doem, elas podem ser vingativas, né? Então não é muito bom isso, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, principalmente no mercado de trabalho, tá, galera? Porque assim, por mais que a gente ache, nossa, aquele Zé Mané ali, não tem nada, não contribui nada com o projeto, pode ser que ele seja amigão do gerente e você não saiba, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, você pode ser um catalisador da mudança, você pode chegar e propor, tipo, olha, a gente poderia fazer tal coisa, a gente poderia olhar para o débito técnico de tal forma, a gente poderia melhorar, e aí você pode até olhar assim, tipo, isso pode trazer uma certa melhoria. Se você está interessado em entender mais como melhorar código, design de código, cara, dá uma olhada nos meus cafezinhos aqui, vai ter vários cafezinhos sobre isso, tá? Principalmente lá nos primeiros, depois do 40 pra frente, né? Já que tá no 460 e cacetada, né? Depois do 40 pra frente eu começo a falar mais de design de código. No começo eu falava mais de Twitter, rede social, né? Porque era a ideia, assim, tipo, vou fazer um vídeo que fala sobre o que rola nas redes sociais, né? Então, vamos continuar aqui, né? Seja o catalisador da mudança, né? E aí, o sétimo relembre remember the big picture, né? Relembra a grande imagem, né? A grande figura. É porque, assim, cara, por mais que você queira fazer mudança, você tem que lembrar exatamente a imagem como um todo, né? Veja o contexto todo, porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Primeiro, assim, não adianta você ficar fazendo mudança e você não cumpre os prazos do projeto, né? Os prazos do projeto são o principal. Tipo, tem projeto é sempre um esforço coletivo com um objetivo específico, um tempo determinado. Essa é a definição formal de projeto, segundo lá que eu lembro do meu MBA, né? Então o projeto ele sempre tem um tempo, ele tem um prazo, ele tem um escopo, né? Se você não está cumprindo seu prazo e escopo, não vai propor mudança. A não ser que as mudanças que você propõe caibam dentro do escopo e melhore a velocidade do projeto, porque tem muita mudança que você pode propor que melhora o tempo do projeto, né? Eu já falei aqui nos cafezinhos mais vistos, acho que é os 50 por aí, né? Eu vou deixar o link aqui também, né? Que é o dev tático, o dev estratégico, né? Que tem desenvolvedor que ele tem um perfil mais tático, né? Ele quer entregar funcionalidade, vai ter entregando. E muitas vezes os gerentes veem esse cara com bom, porque você vê ele trabalhando pra caramba, depois você vê que ele tá matando um monte de leão, porque tudo um monte de dificuldade. Só que ele não percebe o quê? Quem tá criando esses leões, essas dificuldades, é o próprio cara, porque ele tá entregando muito rápido, ele não tá criando mecanismos do projeto se manter estável a médio e longo prazo, né? Então o dev tático ele é muito bom para entregar funcionalidades muito rápidas, porém, a médio e longo prazo, o trabalho dele vai ficando mais lento, o trabalho de todo mundo vai ficando mais lento, porque a base de código vai ficando mais complicada, porque ele não tá se preocupando com a qualidade da base de código, né? Enquanto o dev estratégico, não. Ele vai entregando ali num passo mais lento, vai se preocupando em manter uma base de código mais estável, só que a médio e longo prazo, a velocidade dele se mantém. Ela não se degrada ali, o tempo de desenvolvimento dele não se degrada, por quê? Porque ele está preocupado com a qualidade do produto que ele está integrando. Então, assim, a médio e longo prazo, o dev estratégico, ele tem uma velocidade maior do que o dev tático. Eu falei isso, tem um cafezinho meu aí, eu vou deixar o link aqui, né?
que é bem interessante, é um dos mais vistos que tem, né? Então, esse dev, ele tá muito preocupado, ele tem um certo valor, né? E você pode se posicionar como esse cara, assim, que é um perfil de mais senioridade, tá? Às vezes o dev tático é um perfil de menos senioridade. E também tem outra condição, às vezes você pode ter o chapeuzinho de dev tático, dev estratégico, que você muda de acordo com o contexto ali. Imagina assim, vai ter um cliente novo, ele tem que fazer uma POC, não sei o quê. Bicho, vai ali, encarna o dev tático, entrega um monte de funcionalidade, e depois você fazer o acabou a POC. Agora vamos parar de estar a casa porque agora o projeto virou de verdade, né? Porque se o projeto não virar de verdade, foda-se, que aquele código ali fora e segue vida, né? Mas se ele virar o projeto, você tem que ter cuidado ali de olhar para o longo e médio prazo, né? Então, isso sempre lembre da grande picture, né? E aí a dica 8 do livro, que é faça de qualidade um requisito, uma questão, né? E eu vou acabar com isso aqui. Eu vou acabar aqui, isso aqui que ele já muda de perfil, né? Já muda de perfil de pergunta. Porque assim, cara, a gente tem que se preocupar com a qualidade, né? Isso é uma das grandes diferenças do júnior do sênior, né? Tem uns sêniors que também, tipo, não se preocupam com qualidade. Mas assim, de entender como é que eu entrego um bom produto, como é que eu me organizo no código. Que a gente tem, ou nos nossos entregáveis mesmo, assim, tipo, eu já trabalhei como arquiteto, e os meus entregáveis eram tickets e documentos Word, e planilhas, e outras coisas, não era código em si, né? Às vezes, apesar que tinha código, tinha POC também, mas as minhas POCs eram convertidas em apresentações, né? E aí você tem que ter uma certa organização ali, né? Por quê? Porque, cara, assim, tipo, muitas vezes as pessoas têm... Tem duas coisas, né, que a gente pensa, né? Quando a gente tá fazendo um trabalho, muitas vezes a gente pensa, não, agora eu consigo entender essa bagunça aqui, né? Só que muitas vezes a gente consegue entender na hora, né? No médio e longo prazo, essa bagunça começa a acumular e a gente começa a se confundir, né? Então, assim, né? A recomendação que eu dou é sempre tente pensar em como eu posso organizar essa bagunça. Sempre tente procurar padrões ali, tipo, existem alguns padrões, você quer saber como arquiteto, como é que eu vou organizar aqui minhas decisões arquiteturais? Cara, tenta criar ali um mecanismo de Architecture Decision Records. Não, mas eu não quero fazer algo tão formal. Tipo, bicho, faz um informalzinho ali, cria umas wikizinhas ali no repositório, vai escrevendo as coisas, como é que você faz. Cara, isso aí é um treino pra si, que aí quando você ganhar prática com isso, né, porque no começo pode ser difícil, ali se organizar, né, ou tente ali, tipo, não, eu quero entender mais um pouco de design de código, como é que eu escrevo um código melhor, não sei o que. Cara, vai estudar ali os padrões de projeto. Por mais que, tipo, não, mas eu não gosto de saber padrões de projeto. Cara, estuda primeiro. Depois você vê o resultado que vai dar em você, né? Porque eu falo muito de padrões de projeto aqui, tá, galera? Que padrões de projeto é uma coisa que eu acho muito legal. É muito mal compreendido, assim, eu vejo muito feedback nas redes, assim, da galera comentando, que eu acho um feedback um pouco construtivo, né, e a pessoa que fala, não quero isso aí, tipo, mas, cara, eu acho até engraçado, assim, o mercado de desenvolvimento de software, que é um mercado assim, né, a gente não, você imagina você chegar no mercado de engenharia de software, de engenharia civil, né? E aí você tá falando, não, porque tem essas regras de segurança. Aí chega um dia, porque não sei o que, essas regras aqui só atrapalham. Não. Tipo, você achou assim, eu não vou comprar esse prédio, não. Você ia ter isso, né? E o mercado de engenharia de software é o contrário, né? Às vezes você tenta dar padrões para as pessoas, tenta dar técnicas para as pessoas fazerem, e elas vão lá e queimam a técnica. Não, eu quero trabalhar, eu quero continuar trabalhando aqui, porque o bom é trabalhar. Tipo, bicho, cara, isso não é uma bagunça, velho. Você pode fazer isso no seu projetinho pessoal, na sua casa, mas aqui na empresa não faça isso, porque, cara... Assim, e aí a dica que eu te dou, né? Se você tá numa empresa, né? Em 5, 6 anos, seu código vai estar lá. E eu vejo muito isso, né? Que eu tô há 6 anos numa empresa, já passei por diversas empresas, né? E o tanto de vezes que eu cheguei assim, nossa, tem um código aqui, tá meio complicado. Foi tal pessoa que fez, cara, só fazia merda. Então a dica que eu dou, cara, deixa seu trabalho bonitinho. Cara. Tenta deixar ao máximo bonitinho, né? Porque assim, a galera que vai chegar depois, ela vai saber quem você é. Ela vai saber assim, não, tal pessoa que veio aqui, não sei o quê. Não, tipo, e aí vai saber, tipo, deixou bem. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com um cara, que ele, na empresa que eu fui arquiteto, o último projeto que eu fiz, né? Eu acabei assim, foi um projeto confuso, complicado, não sei o que, mas eu deixei uma base de teste gigantesca, né, que demorava, não sei se ele demorava muito pra rodar, não lembro agora, né, mas eu lembro que eu topei uma vez com uns caras trabalhando na empresa, e aí, cara, como é que tá lá, não sei o que, ele falou assim, cara,
seu projeto continua lá, rodando, tipo, só que a galera vê assim, tipo, o teste do Vitor falhou? Opa, pera aí, confia no teste do Vitor, confia no teste do Vitor. Falei, isso é bom, hein? Isso é bom, quer dizer que a galera ali continua dando crédito pra mim. Óbvio que uma hora aquilo vai se degradar, uma hora aquilo ali vai ficar ruim, a galera vai botar a culpa em quem, né? O cara assim, esse degradou, aí vai botar a culpa no primeiro, né? Porque sempre acontece, mas cara... Eu vou falar assim, ó, porra, faz 7 anos, faz 8 anos que eu não mexo nisso, não é culpa minha, né? E obviamente eu não tenho nada a ver com isso mais, tipo, não vou voltar mais pra empresa, né? Mas em algum momento as pessoas viram e olharam assim, pô, esse cara deixou um legado legal. E aí você acaba criando um ciclo virtuoso no seu nome, né? No seu nome dizer assim, tipo, olha, cara veio aqui, criou um legal, deixou isso aqui, isso é uma pessoa que eu gostaria de trabalhar de novo. Que você tem que entender uma coisa, cara, mercado de trabalho. E aí é uma dica que eu dou bem interessante, né? Mas quer trabalhar num lugar que não é muito grande não, tá? Pode parecer ali, pô, São Paulo tem milhões de pessoas. Mas no fundo você vai topar com as mesmas pessoas quase sempre, né? Tipo, eu tive a infelicidade por pouquíssimas pessoas eu voltei a rever, assim, né? Tipo, mas eu sei de pessoas que, tipo, trabalharam junto o tempo todo, se revisitaram, né? E eles têm contato entre si, né? Então você tem que sempre deixar essa visão positiva ali, cara. Mesmo que... Cara, mesmo que você não suporte o outro, tipo, você tem que deixar ali uma visão positiva, tipo, não, cara, não, tal pessoa tá legal, tipo, nunca crie inimizades, nunca, por mais que você ali no seu senso de, tipo, sei lá, as coisas que você acha, não, isso aqui é muito sério, bicho, nunca crie inimizade, né, é a dica que eu te dou, né. Então, meu cafezinho era esse, sobre como trabalhar em equipe, sobre como lidar com a equipe, como lidar com pessoas. Por quê? Porque, cara, isso, às vezes a gente olha, e aí eu já vou continuar um pouquinho mais, né? Porque, assim, às vezes a gente olha o trabalho como aqui, o trabalho que tem que ser feito, né? Mas, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor são mais importantes. Porque... Assim, eu demorei pra perceber isso, né? Muitas vezes o trabalho é uma mera desculpa pra todo mundo ganhar dinheiro. Esse é o meu trabalho, tá, galera? O trabalho é uma mera desculpa pra todo mundo ganhar dinheiro. Então todo mundo encarando aquilo como uma forma de ganhar dinheiro, né? Aí se coloca ali que tem uma assim, não, a gente tem que entregar um grande projeto ali. E aí, assim, eu acho que 50% dos projetos que eu trabalhei nessa atual empresa são projetos úteis, né? Mas assim, eu trabalhei muito tempo em consultoria, né? 50% dos projetos que eu trabalhei, tipo, não tinham muita relação, não. Tipo, era uma coisa assim, tipo, tem projeto que eu sei que nunca foi nem usado, né? Mas ali, cara, a galera cagava possivelmente. O diretor que tava comprando aquele projeto queria comprar aquele projeto porque ele queria vender uma ideia pro outro diretor, que aí o gerente de projeto aqui, opa, tem um projeto pra eu trabalhar. Ah, não, mas esse projeto não tem utilidade. E daí, foda-se, não tem utilidade. Eu vou comprar esse projeto, eu vou trabalhar nesse projeto, né? E o mercado de trabalho é isso, né, galera? Assim, tipo, é uma grande forma de você inventar coisas para ganhar dinheiro, né? E, e se você conseguir inventar um trabalho e convencer uma pessoa de que aquilo é útil, óbvio que desde que você não esteja fazendo nada malicioso com alguém, obviamente, não vamos inventar trabalho tipo, olha aqui, uma forma de eu conseguir... óbvio que, tipo, galera, vamos ter padrões morais, tá, galera? Apesar que grande parte do mercado de trabalho não tem, mas vamos ter padrões morais, né? Tipo, você não vai sair inventar formas novas de baratear o custo da bebida e colocar metanol. Pô, etanol, né? Tipo, metanol. Pô, não vai fazer isso, né, galera? Então, assim, não coloque metanol no meu cafezinho, né? Então é isso, galera, o cafezinho. Eu dei várias dicas de como lidar com equipes, várias dicas de como lidar com pessoas. Eu espero que você tenha gostado. Então dá o like, compartilha, comenta. Eu sei que no vídeo de ontem eu recebi vários comentários com dicas de cafezinhos. Eu vou ler em algum momento, se eu vou fazer um cafezinho com aqueles comentários em algum momento, tem algumas dicas muito interessantes, né? Sobre como mudar de área e outras lá. Então eu vou ler em algum momento. Eu juro que eu vou ler em algum momento da semana, assim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Dá o like, compartilha, hype o vídeo, comenta qualquer coisa aqui e joga naquele grupo de zap e nos ajuda aí. Então, valeu, muito obrigado e bom dia pra vocês. Opa, não parou?